Olá a todos, meu nome é Richard Grain, sou consultor de implantação do SAP Business One e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre como importar cadastros de parceiros de negócio. Para quem está começando agora, um parceiro de negócio no SAP Business One pode ser um cliente, um fornecedor ou um prospect, um lead. Então serve para essas três situações. Então o objetivo principal desse vídeo é ensinar como realizar a importação. No primeiro momento, como preencher a planilha DTW, Data Transfer Workbench, e depois como importar. Se você ainda não está apto ao cadastro do parceiro de negócios, eu sugiro você assistir um outro vídeo que eu vou deixar aqui nos comentários. Vou deixar na descrição do vídeo. E aí você assiste lá, entende primeiro como funciona o cadastro, depois volta nesse vídeo e vê como funciona o preenchimento da template. Porque aqui é um assunto um pouco mais complexo, digamos assim. Esse geralmente é um vídeo que ele demora um pouco mais, porque a gente precisa dedicar um tempo aqui para explicar cada campo, para explicar como que funciona a importação. Então vamos começar dando a dinâmica das nossas planilhas, pessoal. Então vamos acessar aqui primeiro o cadastro do parceiro de negócios. Já vamos deixar habilitado aqui em visão informações do sistema. Pessoal, vou pegar um cadastro aqui, que já está na base, cadastro qualquer. Como que funciona as planilhas de importação? Então, aqui eu já deixei separado, existem 4 principais planilhas. Tem outras além dessas, mas são essas 4 aqui que já são suficientes para subir. A primeira OCRD, CRD1, CRD7 e OCPR. Então, temos essas planilhas aqui já separadas. A primeira planilha, Business Partners, o CRD, representa o cabeçalho e a aba geral. CRD1 representa os endereços. CRD7 representa a parte fiscal, ou seja, CNPJ, CPF, inscrição estadual. A planilha 4 são as pessoas de contato. Então, temos essas 4 planilhas aqui. Olhando para dentro do SAP, então temos o cabeçalho, certo? Com algumas informações de nome, código. Aqui temos também grupos. E temos também as informações da aba geral. Então, todas essas informações ficam na OCRD. Lembrando, aqui visão habilitada em informações do sistema. Nós passamos o mouse em cima de cada campo e já conseguimos observar que a tabela é OCRD. Então, até por isso que ele faz referência aqui com essa planilha. Então, vamos lá. Vamos abrir aqui a nossa primeira template. E aqui são dados bem fictícios, pessoal? Mas nas minhas templates eu já deixo aqui até comentários na célula. Aí você consegue saber aqui alguns exemplos, do que se trata cada campo. Coluna A é o código do cliente. Então, nesse caso aqui é um sequencial de C com 5 dígitos, bem simples. Tem empresas que optam por fazer, por exemplo, distribuidoras, começa com D, transportadoras, começa com T. Então vai depender muito de como você pretende codificar os seus clientes. Nesse caso, apenas um sequencial de C e 5 dígitos já resolve. Coluna B é a nossa razão social.
Na coluna C é o nome abreviado do cliente ou fornecedor, lembrando sempre. Coluna D, Card Type, é o tipo do nosso parceiro de negócios. Então veja também o comentário que eu já deixei aqui, ó. S para fornecedor e C para cliente. Então se eu vou começar aqui um novo range, né, por exemplo, aqui de fornecedores, aqui tem que ser S. Muita gente confunde e coloca F aqui, mas não é. É S a sigla necessária. Coluna E, já temos informação do celular, se você quiser preencher. Na coluna F é o grupo que esse cliente está vinculado. Nesses campos em amarelo eu já vou retomar neles para a gente entender melhor. Veja que tem mais campos em amarelo, eu já volto neles. Mas então na coluna F é o grupo de fornecedores, de clientes aqui nesse caso, desculpe, grupo de clientes. Se for fornecedores, quais grupos esses fornecedores estão vinculados, certo? Lembrando que isso é um cadastro que está lá no SAP, por exemplo aqui. Ó. Então, quais são os grupos de clientes, né? Ou mesmo pesquisando aí no menu, né? Grupos de clientes. Quais são os grupos de clientes? Aí temos o CEP, qual é o DDD, o telefone, qual o e-mail principal da empresa. Se atentem bem a essas duas colunas, pessoal. Qual é o endereço de cobrança padrão e qual é o endereço de entrega padrão? Na segunda planilha eu vou explicar a relação entre esses dois campos com a planilha de endereços. Na coluna O, temos o vendedor ou comprador, nesse caso como é cliente, qual é o vendedor vinculado. Coluna P, Group Num, qual é a condição de pagamento deste determinado cliente? Qual é a condição de pagamento que ele mais compra, né? Não necessariamente é obrigatório usar isso, mas ele já leva para os documentos como uma sugestão. Qual é o limite de crédito? Qual é a lista de preço vinculadas para esse cliente? Também aí ele traz como uma sugestão nos documentos, né? Não é obrigatório. Mas toda a informação bem preenchida aqui vai facilitar a digitação posterior dos documentos. O campo Password. Ele é um campo, pessoal, aqui no SAP, né, de senha, obviamente, que nós não usamos para nada aqui no SAP. Por conta da questão que o CNPJ e o CPF, eles ficam escondidos aqui dentro do SAP, a gente opta por usar esse campo aqui, colocando o CNPJ ou o CPF, para ficar visível de uma forma mais fácil para o usuário. Só para vocês entenderem, se for né, preencher o campo obrigatório do SAP, e deve ser preenchido, ele fica aqui em contabilidade, imposto, 3 pontinhos. Aí você tem o CNPJ e o CPF. Então, além de preencher aqui, que é o campo obrigatório da SAP, e o campo obrigatório pelos addons fiscais, né? A gente preenche aqui só para uma questão visual mais fácil, tá bom? Então, usamos o password para colocar o CNPJ ou o CPF. Temos aqui as características, né, do cliente. Nesse vídeo eu não vou explicar sobre isso, mas existem aqui as características. Vamos focar aqui até a coluna T. Então aqui é um preenchimento muito simples, né, pessoal? Código, nome, razão social, nome abreviado, se ele é um cliente ou fornecedor, COS, qual grupo ele pertence e algumas informações de contato, aí, dentre outras informações. Falei que eu ia retomar nos campos em amarelo, então vamos falar disso agora. Quando você monta template pela primeira vez, você até pode colocar o nome aqui dos grupos, por exemplo.
Então vamos supor assim, Richard, né? Eu sou usuário do SAP, não tenho informação aqui, né, complementar desses grupos. Então você pode vir aqui e escrever. Então vem aqui, pega o nominho deles. Então, aqui eu coloquei tecnologia. Esses 3 primeiros clientes são de tecnologia, o resto é distribuidores. Você pode colocar o nome. Porém, quando a gente for importar esses clientes, nós precisamos mudar para o ID do grupo de clientes nesse caso. O que é o ID? Então, por ele ser uma lista suspensa e um botãozinho de definir novo, existe um cadastro de grupo de clientes que eu preciso cadastrar anteriormente. E quando existe um cadastro em outra tela vinculado na tela em questão, nós vinculamos pelo ID. E como que eu descubro qual é o ID de cada grupo? Então vamos lá. Aqui embaixo, na parte inferior, ele está me dizendo que a tabela que eu armazeno esses grupos de clientes, ela se chama OCRG. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui em ferramentas, consultas, gerador de consultas e vamos digitar aqui, ó, OCRG e vamos dar um tab. Com isso, vamos apenas executar. Então, perceba que a gente tem aqui o tipo de grupo. C é cliente e S é fornecedor. Então, até podemos, de repente, filtrar aqui, ó, igual a C, que temos todos os grupos de clientes. Então, o grupo tecnologia, eu vou substituir pelo ID 104. Você pode até usar uma fórmula do Excel para substituir depois, né? Um exemplo aqui, ó, eu posso simplesmente selecionar aqui, pedir para o Excel substituir, né, tecnologia por 104. Então ele já substituiu ali, ó, uma forma mais fácil quando você tem um grande número de registros, né? E distribuidores é o meu grupo 102. Então já está aqui 102. Vamos para o próximo campo em amarelo. Então aqui nós temos os vendedores, quando é cliente, e compradores, quando é fornecedor. Então ele está em amarelo, eu preciso também converter este nome aqui para ID, certo? Então vamos lá, ó. Tabelinha aqui na tela de vendedores, definir novo. Eu já tenho qual é a minha tabela. Qual que é a minha tabela? OSLP. Então, vamos lá em ferramentas, consultas, OSLP. E executamos. Sabemos, então, que o Richard Green é o ID 8. Então, vou substituir aqui. Um ponto interessante aqui é o seguinte, pessoal. Richard, né? Eu tenho um pouco de dificuldade aqui em montar essas consultas para definir o ID. Então solicite aí, né, para a sua consultoria, né, ou para alguma pessoa que entenda um pouco mais, para de repente já deixar aqui nas abas a mais aqui para vocês quais são os IDs, né? Então, por exemplo, ele pode vir aqui e já deixar para você uma tabelinha de vendedores, né? Então, ele renomeia aqui para você, ó, vendedores. Ele já pode criar outra aqui, chamado grupos de clientes. Porque aí, a gente vai lá na tabelinha que é de OCRG. Filtramos aqui OCRG. E colocamos aqui também, né, os clientes e fornecedores. Porque aí já vai te ajudar, né, você saber o que você tem que preencher aqui. Então, na F, você vai preencher o ID referente ao grupo que está vinculado.
Na coluna O, você vai preencher o ID do nome correspondente. Mas reforço, né, pessoal? Vocês podem começar a planilha digitando o nome, né, e o nome do grupo. Depois, no final, substituir pelos IDs. Mas é importante que a gente saiba que para importar, você precisa do ID correspondente, certo? Então, vamos para a coluna P, que são as condições de pagamento padrão. Vamos lá também. Condições de pagamento, definir novo. Já tem uma visão que OCTG é a tabela de condições de pagamento. OCTG. Já tem aqui então os IDs. Também poderia criar uma aqui, condições de pagamento, né? Uma questão de organização, hein? Quem gosta de uma organização. Vou colocar um pouco abreviado aqui. Vou copiar a minha tabelinha. Vou colar aqui. Tudo bem. Então, temos aqui as condições de pagamento. Vamos substituir aqui. 30 dias. Então, 30 dias é menos 2. Pode colocar menos 2 aqui. 15 e 30. Cadê o 15 e 30? É o ID 16. Então, 16. Já convertemos também qual é a condição de pagamento padrão desse cliente. O fornecedor, no caso. Richard, eu não quero preencher esses dois campos. Posso deixar em branco? Pode. Né? Não são campos obrigatórios. Você pode deixar em branco. Lista de preço. Então, eu já quero vincular uma lista de preço. Então, vamos olhar aqui. Ó. Então, nesse eu vou ter aqui no cadastro lá de estoque, lista de preços. Então, aqui mesmo pelo ID da tela já é suficiente. Ó. Então, se eu quero a lista regular de vendas, vai ser o ID 1. Então, vou substituir pelo 1. Então, dos campos em amarelo, eu já fiz as conversões. Vamos recapitular aqui. Coluna A é o código, B, razão social, C, o nome abreviado, o tipo, se for cliente, é C, se for fornecedor, é S, e se for lead, é L. Se for um prospect, é L. Celular, se eu quiser. O grupo, eu posso começar colocando o nome do grupo, depois, lá na frente, converter no ID. Tá? Eu gosto de dizer assim porque tem pessoas que trabalham melhor com os nomes. Então, coloca o nome do grupo, pessoal. Depois, você converte para ID. Qual é o CEP, DDD e telefone, e-mail. Eu sugiro vocês sempre manter assim, ó, COB-ENT. COB significa endereço de cobrança e endereço de entrega. Depois eu vou falar sobre esses campos. Vendedor, condição de pagamento já estão em ID. Reforço que você pode deixar o nome, depois converte para ID. Né? Enquanto você está trabalhando na planilha, deixa o nome. E talvez, dependendo até, você pode pedir uma ajuda para a sua consultoria para converter aqui em ID. O que é importante é ter o nome, né, de uma forma correta ali, depois faz um PROCV e converte. Limite de crédito, vamos colocar aqui um limite de crédito para esses clientes, R$ 2.500. O importante também aqui falar do limite de crédito é que as casas decimais são separadas por ponto. Então, por exemplo, R$ 800,90, o ponto que separa a casa decimal. Lista de preços, já convertemos para ID também. CNPJ já está preenchido. Quais são os campos obrigatórios, Richard? Vamos, de uma forma aqui, especificar quais são os campos obrigatórios, só para vocês terem noção. Pelo menos aqui a minha sugestão, tá, pessoal? Código
Nome, razão social e nome abreviado, mesmo que eles sejam iguais, eu sugiro você preencher. Tipo do parceiro de negócio, é importante você colocar, é obrigatório, é um campo obrigatório. O grupo, ele é um campo obrigatório. Esse não, mas eu sugiro vocês colocarem. Vamos falar aqui campos obrigatórios SAP e sugestão do Richard. Eu sugiro vocês preencherem. O e-mail, geralmente os addons usam esse e-mail aqui para enviar o XML. Sugiro vocês preencherem. Também sugiro, sempre, por mais que seja sempre COB, sempre ENT, cobrança e entrega, preencha essas duas informações. Isso daqui pode ocasionar um erro depois, se não estiver preenchido. Não é obrigatório vendedor e comprador, não é obrigatório lista de preço, não é obrigatório limite. Daqui para frente nada é obrigatório. Eu sugiro também preencher lá na senha o CNPJ ou o CPF. Tá bom, pessoal? Então, os campos verdes aqui, sugestões, né, de preenchimento. E os amarelos são IDs aqui em cima, tá? Terminamos a primeira planilha. Vou salvar como TXT separado por tabulação, tá, pessoal? Salvei aqui. Já temos, então, a nossa primeira parte feita. Vamos para a segunda parte. Eu vou deixar aberto aqui para eu ir fazendo algumas referências. Endereços, pessoal. Seja cliente ou fornecedor, a SAP exige aí no mínimo 2 endereços, mesmo que seja o mesmo. Você precisa ter um para cobrança e outro para entrega. Então vamos lá. Coluna A. O que é a coluna A? Ela faz referência com a primeira planilha. Então, qual é o código? Coluna B, address type. O que significa? Qual é o tipo desse endereço? B é cobrança, S é entrega. Então, precisamos preencher sempre 2 vezes para o mesmo cliente ou para o mesmo fornecedor. Line num, ele começa sempre em 0 e é um sequencial. Vamos supor que esse cliente tivesse mais um endereço de entrega. Então, teria mais uma vez ele aqui, mais uma vez S, porque é endereço de entrega, sequencial 2, e a coluna address, que é a coluna D, é o nome do endereço. Então, um é cobrança, que é COB, outro é entrega, e aqui você precisa identificar, por exemplo, com outro sequencial. Beleza? Cada endereço a mais, você vai mudando ali, né, esse sequencial aqui também. Eu vou apagar essa linha. COB e ENT. Então, eu havia falado lá na primeira planilha que ia explicar sobre isso. Então, eu sugiro vocês deixar COB e ENT, porque isso daqui tem uma relação com esses dois campos. Aqui na planilha CRD, a M pergunta qual é o endereço de cobrança padrão. Então, COB significa que o COB é o endereço padrão. E o ENT significa que o ENT é o endereço de entrega padrão. Por que eu preciso escrever aqui, mesmo que eu tenha só um? Se vocês não escreverem aqui, pessoal, o sistema cria uns endereços em branco, trazendo problemas na hora de importar. Então, eu acho legal seguir essa sugestão aí, né, que vocês vão se dar bem. Coluna E, ADDR Type, é o tipo de logradouro. Então, pessoal, em alguns sistemas, geralmente, você tem o endereço todo junto. Por exemplo, rua, tal, vírgula 455. No SAP, cada campo desse daqui, ele é separado. Né? Então, percebam aqui, ó, avenida, tal, tudo separado. Ó.
Então, o SAP separa dessa forma. Então, aqui, por exemplo, rua, avenida, rodovia, pode ter BR. Então, você separa o tipo de logrador. No outro aqui é o nome da rua, sem ali o tipo do logrador. Então, o nome da rua sem a rua. Então, aqui, por exemplo, seria Rua Campinas. Rua em um campo, Campinas em outro. Na G é o bairro, então informar o bairro. Qual é o CEP? A cidade descrita. E aqui, pessoal, é o ID da cidade. Então, veja que é o único campinho amarelo. Então, também a gente tem aqui, eu já tenho um mapeamento de todas as cidades cadastradas no SAP. Então, pelo nome dela, eu localizo a chave. Então, aqui eu até fiz um PROC aqui, né? Então, pedindo para o Excel puxar o ID aqui para mim, conforme o que está escrito aqui ao lado. E é claro, né, pessoal? Quando eu tenho fórmula, se tiver alguma coisa escrita errado aqui, ó, o sistema não vai trazer. Depois vocês precisam corrigir isso na mão. Mas, resumidamente assim, ó, coluna J precisa ser a chave automática da cidade. Então, a chave automática conforme cada cidade. Vamos supor aqui, Curitiba. Se existir um cliente em Curitiba, você vai preencher 3283 lá naquele campinho aqui, ó. 3283, certinho. O país, aqui é a sigla, tá, pessoal? Então, sempre a sigla, não vai escrever Brasil aqui que não vai dar certo. Simples assim, é a sigla do país. A sigla do estado, bem tranquilo. Complemento e número, tá, pessoal? Então, é só isso. Vamos recapitular essa planilha? Coluna A é o código do cliente ou fornecedor. B é o tipo do endereço. B é cobrança e S é entrega. Então, até vale a pena a gente olhar aqui para o cadastro do SAP. Ó. Então, eu tenho aqui endereço. Ó. Qual que é o endereço de cobrança e qual que é o endereço de entrega. Line 1, sequencial começando em 0. COB ou END, né? Já expliquei sobre isso. E as informações aqui de endereço. Vamos salvar aqui essa planilha. Salvar como TXT separado por tabulação. Já temos a segunda planilha pronta. Vamos para a próxima. A próxima é a parte fiscal. A parte fiscal, a gente tem 3 linhas para ela no mínimo. Perceba até um comentário aqui na brincadeira. Na primeira planilha você tem uma linha. Na segunda planilha você tem 2. E nessa terceira você precisa de 3 linhas. Vai aumentando aqui o grau de dificuldade. Mas o importante é a gente entender bem a lógica para conseguir importar. Então vamos lá, pessoal, explicando a planilha 3. A planilha 3, então ela é a fiscal, né, que contém o CNPJ ou CPF do cliente ou do fornecedor. Coluna A representa o código do cliente ou fornecedor. Coluna B, sequencial, começando em 0, 012 nesse caso. Coluna C, pessoal, esse daqui é uma receita de bolo, né? Vamos dizer assim. Então, sigam a receita para dar certo. Eu já fiz vários testes aí no SAP e o que eu estou apresentando hoje é a receita de bolo que dá certo, né? Talvez você possa descobrir uma nova receita, mas eu estou te passando aqui a minha melhor receita. Então, para um cliente eu tenho COB, que eu relaciono com o endereço de cobrança, certo? Eu tenho o ENT, que eu relaciono com o meu endereço de entrega. E eu tenho um em branco, pessoal. Por que eu tenho em branco? Vamos explicar um pouquinho aqui no SAP. Para o endereço de cobrança
eu tenho informações aqui do CNPJ? Não, não tenho. Para o endereço de entrega, eu tenho informação do CNPJ? Tenho sim, aqui em identificações fiscais, olha. E por que tem esse em branco? Porque esse em branco, ele vai popular lá em contabilidade, impostos, 3 pontinhos. Então, por isso que a planilha exige 3 linhas no mínimo. Um para você referenciar o endereço de cobrança, que sempre vai ser branco, nunca vai ter nada. Depois o endereço de entrega, que já contém as informações, e outro vazio, que vai preencher lá dentro da aba contabilidade. A coluna D, então, você referencia, né? B para cobrança, S para entrega e S para branco. Sempre assim, pessoal, tá? A coluna E representa o CNPJ, a F representa a inscrição estadual. Se for isento, pessoal, deve ser preenchida exatamente igual está aqui, com o I maiúsculo e o resto minúsculo, porque dessa forma o sistema vai marcar esse flag aqui, ó. Se vocês passarem só isento, o sistema vai escrever aqui e não vai preencher, ó. Por exemplo, isento, isento. Ele não preenche. Se for maiúsculo I e o resto minúsculo, ele já preenche automaticamente. Aí é a receita do bolo. Na coluna G, qual é o CPF? Né? Então, esse é um cliente aqui, pessoa física, né? Então, não é o CNPJ, por exemplo, vai ser o CPF. Tá? Se você estiver com uma template aí diferente, né? Você pode sempre estar fazendo referência aos campos. Então, Tax ID 0, CNPJ, Tax ID 1, inscrição estadual, e Tax ID 4 é o CPF. Repetimos sempre aqui para os demais, né, pessoal? Vamos salvar e como texto separado por tabulação. Vamos para a última planilha aqui, que são as pessoas de contato. Pessoal, com essas 3 planilhas, você já vai ter um cadastro muito bom dentro do sistema, né, com elas bem preenchidas. Essa última ela não é obrigatória, mas ela se torna importante aí para algumas pessoas, algumas empresas, que são os contatos, né? Então tem aqui a aba pessoas de contato, que você referencia aí as pessoas. Coluna A, qual é o código do cliente ou fornecedor. Coluna B, sequencial começando em 0. A coluna C repete a coluna A. Receita do bolo, pessoal. Vamos fazer assim para dar certo. Eu testei de outras formas, né, o DTW não importou. Então, dessa forma aqui é o nosso sucesso na importação. Qual é o nome? Qual é a posição? Então, né, vai ser preenchido. É melhor que vocês preencham, pessoal, a posição aqui, que não se repita, porque isso pode ocasionar problemas. Então, vamos supor aqui, ó, o cliente 7, ele tem 4 contatos. Então, diferencia de certa forma. Por exemplo, compras Ana, compras Arley, compras Caio e compras Érico. Veja que você vai ter uma posição aí para cada um. Se não, pessoal, se vocês deixarem tudo com o mesmo nome, vai dar erro aí na hora da importação. Qual que é o DDD e o telefone, o celular, o e-mail da pessoa e tem outras informações aí, data de nascimento e tudo mais. Mas esses daqui são os principais, certo? Vamos salvar. Salvar como? Textos separados por tabulação. Então, temos aí as nossas 4 templates prontas aí para importar. Eu vou salvar essa daqui, fechou. Temos aqui os 4 arquivos para importar.
O importante, né, pessoal, é se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo, assiste de volta, vê com mais calma. Outra dica, façam importação de pequenos lotes, né? Ou seja, pega aí, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 10 clientes e tenta importar. Pega aí 20, 10 fornecedores, tenta importar, porque aí você já vai se adaptar bem ao preenchimento da planilha e vai te facilitar o entendimento depois. Tem pessoas que colocam aqui 30 mil clientes para importar, aí começa a dar um monte de erro, não consegue entender o erro na hora de importar. Então essa é uma dica preciosa aí para vocês. Vamos agora iniciar o nosso DTW, Data Transfer Workbench. Até o momento, pessoal, então a gente só preencheu as planilhas, que é o fator principal, obviamente, o bom preenchimento aí das planilhas. Reforço que se você tem alguma dúvida referente a algum parâmetro aqui do cadastro, você assista o outro vídeo aí que está na descrição deste vídeo, que é o próprio cadastro de parceiros de negócio. O objetivo desse vídeo é importar. Vamos lá então, vamos abrir aqui DTW. Executa ele sempre como administrador, pessoal, senão pode acabar ocasionando aí algum problema. Entre aí com o usuário e senha de vocês. Vamos lá. Para importar os clientes e fornecedores, vem aqui no botão importar, seguinte, Master Data, que é de Business Partners, adicionar, ou seja, eu não tenho esses clientes na minha base, eu vou adicionar. Eles ficam aqui em Business Partners, Master Data. Eu já deixo, pessoal, esses nominhos aqui ao lado, porque isso me facilita na hora de importar. Ó. Então, Business Partners, ele já vai aparecer para mim ali, bem certinho, Business Partners. Endereços, address, Fiscal Tax ID, e contatos. Já vinculei aqui todas as minhas planilhas, vamos dar um seguinte. Quando clicamos em seguinte, já conseguimos visualizar que o SAP detectou todos os campos, certo? Então, já está tudo preenchido aqui. Agora, então, com todos os campos relacionados, porque a nossa template já é uma template padrão aí da SAP, vamos dar um seguinte. Antes de você importar, pessoal, existem aqui, né, 3 opções. Quais são? Se você der um next aqui e pedir para importar, a primeira opção, quando ela detectar um erro, ela vai fazer um rollback na operação e vai apresentar os erros. O que é rollback? Ela desfaz tudo que importou. Vamos supor que tem 10 clientes. 8 clientes deram certo e 2 deram erro. O que ele vai fazer? Ele vai desfazer esses 8 que deram certo e vai te apresentar os erros. O segundo, ele vai ignorar os erros e vai processar os válidos, ou seja, ele só vai te mostrar quais não foram importados e os que ele conseguiu ele vai manter na base. E o último, ele vai ignorar até X registros, mas quando chegar a essa quantidade de registros com erros, ele vai parar a operação. O que eu sugiro? Coloca aqui uma quantidade de 5, por exemplo, e vem Run Simulator, que é para simular essa importação. E é isso que a gente vai fazer agora. Vamos clicar para simular. Então o DTW aqui ele processou, ele disse que 5 foram com sucesso e 2 não foram importados. Quando eu clico para fechar, ele já mostra aqui para mim, ó,
Então eu posso até ordenar aqui os erros. Então ele falou, ó, o primeiro já existe nas tabelas, o código 1 e 2. Então se a gente for ver aqui a partir de clientes, ó, já existe 1 e 2, né? Então ele vai conseguir importar só do 3 para frente. Mas tudo bem, aqui como é uma simulação, eu vou seguir assim, né? Se vocês tiverem um erro desse na base de vocês, vocês vão ter que ir lá na template e mudar. Então, por exemplo, tudo que é 1, eu vou passar aqui a 8, por exemplo. E aqui a 9. E vou nas outras planilhas e mudo também. Ou, de repente, você vai ter que refazer esse sequencial, né? Mas como pode ser uma base nova e tudo mais, você não vai ter esse problema. Eu vou seguir dessa forma aí só para a gente concluir aqui a nossa videoaula, certo? Rodei, não teve nenhum erro. Então, ou eu vou lá e trato na planilha, né, ou você pode seguir. Tem alguns exemplos, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um teste. Ó. Vamos supor que você não tenha alterado o ID. Vamos supor aqui. Então, aqui era tecnologia e aqui era distribuidores. Vamos salvar essa versão aqui para vocês verem como que o SAP apresenta para nós. Nem todos os erros são bem legíveis, mas alguns o SAP ele nos traz de forma clara. Então, recapitulando, eu estou forçando um erro, que na coluna F eu deixei com o nome dos grupos. Vou tentar importar. Vou simular aqui. 5 erros ele detectou, ó. 5 objetos não importados. O que ele está dizendo para mim? O valor na propriedade group code, né, deve ser numérico. Então, ou seja, já deu erro, ele já não identificou aquilo ali. Então, esse é um exemplo aí do que pode acontecer. Vamos fechar aqui de volta. Já alterei, já salvei o meu TXT e vou processar. Então, agora ele detectou aqueles 2 erros porque já existem na base, mas tranquilo aqui para o nosso teste. Vamos agora, então, eu prefiro colocar para ignorar os erros agora, porque eu já validei, certo? E vamos seguir aqui com a nossa importação. E agora clicar para importar. Então o SAP mostrou que realmente conseguiu importar 5 com sucesso e 2 com erro. Pessoal, aqui vale um comentário seguinte. Pode acontecer de no momento da simulação ele não apresentar nenhum erro e quando você começar a importar ele mostrar um erro. Como assim? Existe uma trava na transaction que a gente chama, que são travas que nós mesmos construímos, certo? São travas criadas pelos usuários aí de TI, pela consultoria. O DTW, ele não identifica essas travas no momento da simulação. Ele identifica só no momento de executar mesmo. Essa é até uma questão aí que a ferramenta não tem essa agilidade aí. Então pode acontecer de você simular legal e no momento de importar aparecer os erros. Por isso que eu indico sempre você fazer um número menor, testar e depois ir para a grande massa de dados. Certo? Finalizei aqui então a minha importação. Vamos lá para o SAP para ver o resultado. Eu vou clicar aqui no botão pesquisar, e vamos verificar os clientes. Ó. Então, 3, 4, 5, 6 e 7 importados. Vamos olhar o 7 aqui? Então, o 7, ó, as pessoas de contato, certinho, que a gente colocou. Os endereços de cobrança e entrega, certinho. O nosso CNPJ lá, certinho, isento. Então, subiu tudo legal aí, ó. Subiu o vendedor, cliente, o Richard, subiu o telefone, o e-mail,
subiu o campo senha, execução do pagamento, condição do pagamento, subiu 30 dias, R$ 2.500, subiu a lista de preço regular de vendas. Então, tivemos um sucesso aí na nossa importação. Pessoal, então esse é o nosso vídeo aí de importação de parceiros de negócio através do DTW. Espero que tenha sido produtiva aí essa videoaula. Por favor, pessoal, se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, clica em gostei, que isso ajuda bastante o canal a estar me motivando a publicar mais vídeos. Deixe seu feedback aí sobre esse vídeo e vamos aprendendo juntos. Obrigado.